Aconteceu na tarde de hoje a primeira oitiva da CPI dos fundos, que investiga supostos desvios de recursos dos fundos de transporte e habitação, o FETAB, e de manutenção e desenvolvimento da educação básica, de valorização dos profissionais da educação, conhecido como Fundeb. Patrícia Helena Dorileu acompanhou e traz as informações. A primeira pessoa a ser ouvida na CPI dos fundos foi Silvia Cristina Toledo, na condição de convidada. Ela é coordenadora de operações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ela foi encaminhada para responder os questionamentos dos deputados estaduais no lugar de Pedro Antônio Estrela Pedrosa, diretor de Benefícios e Fundos do FNDE, que estava previsto na agenda, mas não pôde estar presente. Silvia começou explicando que o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tem natureza contábil de âmbito estadual, formado em sua quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força da Constituição Federal. Também compõe o fundo uma complementação feita pela União. Explicou que 70% do financiamento da educação básica no país é feito através do Fundeb e 60% dos recursos totais dele são utilizados para pagar os salários dos profissionais. A importância não é diferente aqui em Mato Grosso. Explanou ainda como é feita a fiscalização, mas que desde 2008 não existe conselhos para este monitoramento, como prevê a legislação. A fiscalização, na verdade, vamos tratar de maneira mais ampla. O acompanhamento, o controle e a fiscalização quanto à operacionalização do fundo e, sobretudo, quanto à utilização desses recursos. No primeiro momento, a gente tem a questão do acompanhamento e controle social, previsto no artigo 24 da Lei 11.494 de 2007, que atribui essa competência aos conselhos do Fundeb, né? Existem conselhos do Fundeb em cada esfera da federação. Então, temos o conselho do Fundeb da União, temos o conselho do Fundeb de cada um dos estados e cada município possui o seu conselho do Fundeb. O conselho vai agir, então, no acompanhamento, no controle social, vai acompanhar o orçamento, o número de matrículas, se o fundo está sendo bem operacionalizado e se os recursos estão sendo bem geridos. Depois nós temos no artigo 26 e no artigo 27 a previsão para o controle pelos tribunais de contas, tá? Então lá tem a previsão de que a fiscalização quanto à aplicação dos recursos do Fundeb, ela compete aos tribunais de contas estaduais e aos municípios onde houver, nos estados que estão sob sua jurisdição, estados e municípios sob sua jurisdição, sem prejuízo da fiscalização do Tribunal de Contas da União, especialmente quanto à complementação federal de recursos. E depois, finalmente, no artigo 29, a gente tem aí a competência do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, que atua tanto nos estados que recebem complementação da União, quanto, em termos gerais, no acompanhamento quanto funcionamento da política pública, que, afinal de contas, é de âmbito nacional. O FNDE não dispõe de competência fiscalizatória em relação ao Fundeb. A atividade que o FNDE exerce, que está prevista no artigo 30 da lei, é o monitoramento por meio do sistema CIOP, que eu acredito que os senhores aqui presentes conheçam, né, que é o Sistema de Acompanhamento do Orçamento dos Recursos Destinados à Educação. A maior preocupação da Assembleia Legislativa, que motivou a criação da CPI, é uma suposta repressão de repasses nos anos de 2015, 2016 e 2017 e desvios de finalidade dos recursos. Os valores disponibilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda nos anos, que correspondem a R$ 1.522.000, R$ 1.782.000 e R$ 1.847.000, respectivamente. A coordenadora de operações do Fundeb reafirmou diversas vezes em depoimento que a União nunca atrasou sua parte da transferência para os estados e que a parcela é disponibilizada sempre no início do exercício. Os recursos devem ser disponibilizados aos governos estaduais e municipais assim que forem arrecadados automaticamente. Ela também ratificou que desconhece repressão do dinheiro, como investiga a CPI. A conta específica, ela é a conta de uso dos recursos. O Estado tem uma e todo município tem que ter a sua, tá? Está previsto lá na lei do Fundeb também, nos artigos 16 e 17. É a conta para utilização. Agora, gerencialmente, nós temos 27 fundos e aí não existe uma conta específica. Esse é um procedimento operacional que, inclusive, eu não tenho nem competência para falar sobre ele, porque quem exerce é o Banco do Brasil.
tá? Que é simplesmente o local onde é feito o recebimento dos 20% dos impostos dos estados e da União que são disponibilizados e depois a redistribuição para os municípios, né? Então, na verdade é um fluxo, é um sistema, né? Eu não tenho nem como afirmar que é uma conta ou não, porque é uma atribuição exercida pelo Banco do Brasil. A conta específica, ela é a conta que está lá na ponta, é a conta de uso que cada município e cada estado tem a sua. É um relatório de um órgão de controle interno do próprio governo de estado, cabe à Assembleia Legislativa analisar isso com responsabilidade, mas ficou claro então que o governo aí antecipa que não foi 230 milhões de reais de desvio de finalidade, foram mais de 300 milhões de desvio de finalidade. A CPI fez um levantamento inicial de que 230 milhões de reais do Fundeb teriam sofrido desvio de finalidade entre os anos de 2015 e 2017. Para corroborar com este número, solicitou à Controladoria Geral do Estado um relatório que apontou dados ainda mais alarmantes. Primeiro, que o montante supera os 300 milhões de reais e que os recursos eram todos destinados diretamente à Secretaria de Estado de Educação. Eu acredito que é uma das funções dessa CPI. Primeiro, a gente saber de fato os valores que foram desviados da finalidade de repasse para os municípios. A gente já sabe aí, por conta da própria Controladoria Geral do Estado, que é mais de 300 milhões. Segunda questão, onde foi utilizado de fato esse recurso? A própria CGE fala que foi para a SEDUC, mas a SEDUC usou com o quê? Se é para pagar salário de quem é professor do município. Então ficou uma questão que aumenta aí então a responsabilidade da CPI. E a CPI já causou aí duas questões importantes para os municípios. Um trabalho junto com a MM e também com a consulta que a Assembleia Legislativa fez para não deixar os municípios inadimplentes, porque passaram o ano fiscal de 2017 para 2018 com dinheiro a mais no cofre, e agora é óbvio que a gente precisa ter um fundo exclusivo para a educação. Nós estamos desde o mês de maio, junho, nós vínhamos fazer esse acompanhamento para e passo. A gente estava observando que havia uma desconformidade entre o ICMS recebido no mês e o Fundeb recebido no mês, já que tem uma relação direta entre Fundeb e ICMS, né? Porque o ICMS contribui com o fundo quase 60%, então é significativo, né? A gente vinha acompanhando, os prefeitos reclamando, e nós fazemos esse acompanhamento, mas infelizmente a gente tem dificuldade de ter essa informação do governo do estado, que é um outro problema também. Um governo legalista, né, deveria estar disponibilizando essas informações, porque o ICMS, 25% do ICMS é dos municípios. Nós temos direito de saber o que o Estado está arrecadando em termos de ICMS, né, porque nós temos parte desse recurso. As próximas oitivas já estão marcadas para as próximas terças-feiras na Assembleia. As oitivas já têm datas, as próximas reuniões ordinárias aqui da CPI, terça-feira, e na outra terça-feira, todas as reuniões ordinárias serão as oitivas que nós vamos estar tocando aqui para frente.